Vamos iniciar o nosso estudo. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26. Vamos concluir hoje o capítulo 4, tá bem? A palavra do Evangelho acompanha, em linhas gerais, a palavra que foi ministrada na pregação nesse dia. Trata aqui do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Nós falamos na pregação sobre a Nova Jerusalém. Na verdade é a mesma coisa. Jesus está falando aqui das mesmas coisas que nós conversamos durante a preleção. Vamos à leitura. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que se semeia na terra. É a menor de todas as sementes que há, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. E sem parábolas, nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Bem, na palavra do Senhor, nós podemos entender aqui algumas coisas fundamentais para a nossa vida na igreja. Nós que somos anunciadores da Boa Nova, precisamos conhecer os mecanismos. Isso significa o quê? Como que funciona a obra de Deus para esta humanidade, que tem como fim salvar o mundo e não destruir o mundo. A gente tem que compreender como funciona a obra de Deus. Senão nós vamos anunciar sem saber muito bem o que está acontecendo. Jesus compara o reino de Deus como uma semente que fora lançada à terra. Uma vez lançada à terra, esta semente, por si mesma, ela frutifica. Dormisse o homem e levantasse de noite ou de dia, mesmo ele dormindo, quer dizer, as coisas de Deus não dependem de nós. Lançada a semente, ela dará os seus frutos. Ela vai se desenvolver. Para nós que fazemos a anunciação, existe muito assim, situações em que as pessoas gostariam de explicar muito, dar grandes explicações, mas não precisa. Nós temos apenas que lançar a semente no terreno do coração da pessoa, por meio de um cartão, como eu disse, anunciando o endereço da Rádio Despertai, convidando as pessoas para ler a Escritura Sagrada, leia a Bíblia, convidando as pessoas para conhecer Cristo,
Jesus pode mudar a sua vida. Para Deus, nada é impossível. Jesus nos ajuda, basta você procurá-lo. São sementes pequenas que você lança no coração de uma pessoa, e se o terreno for de Deus, se houver fé naquela casa, se aquele coração for um coração de ovelha, do povo que está perdido, adormecido, aquela semente, ela vai frutificar, independente do que você fizer. Você pode dormir, porque o Espírito Santo faz o trabalho. Não depende de nós. Mas o lançar a semente depende de nós. Amém? Nós somos semeadores da palavra. Semeadores. E não estamos falando aqui de pessoas que fazem grandes e belos discursos. Não estamos falando disso. Tá bem? Nós podemos até amanhã vir a ser um pregador, anunciador, fazemos uma bela pregação, mas isso é obra do Espírito e do tempo. Ninguém começa a falar do nada. Tudo tem um tempo de amadurecimento. Isso porque nós mesmos somos terrenos aonde alguém semeou. Os irmãos concordam? E a semente está desenvolvendo dentro de nós. A palavra, ela diz aqui no versículo 28, que a semente tem vida própria, mas ela não aparece de um dia para o outro já como planta adulta e produzindo frutos. Não é assim. É necessário haver a germinação da semente, aí depois ela se torna uma erva, mais tarde uma espiga, não está pronta ainda. E depois o grão cheio na espiga. Só então o fruto está pronto para ser colhido. Nós temos que dar esse tempo. Quando fazemos uma anunciação, se for de Deus, a palavra será recebida. E aí nós temos que dar o tempo para que essa semente venha se desenvolver. Tá bem, irmãos? E a nós mesmos. Não adianta querer apressar as coisas. Tem gente que já quer sair pronto. Eu estou doido para trabalhar para Jesus, já vou abrir uma porta. Com certeza vai fazer bobagem lá na porta. Porque para Jesus é necessário haver a semeadura, a germinação, a erva, a espiga e depois os grãos cheios. Isso é período de aprendizado e de amadurecimento. Ninguém nasce sabendo não, irmãos. E olha, existe uma coisa importante. Nós estamos falando aqui de uma doutrina que está na Escritura. Não estamos falando do que está escrito. É do ensinamento que o que está escrito nos leva a ter. E você precisa aprender essa doutrina, sem a qual o seu ensinamento será uma letra morta, porque não comunica o Espírito Santo. Nós falamos da doutrina de Jesus. Essa doutrina que ele falava aqui, em particular aos seus discípulos. Este ensinamento aqui do reino de Deus, nesta parábola, aplica-se à individualidade e também à coletividade. Tá certo? Pode ser aplicada numa família que recebe a palavra, pode ser aplicada numa cidade, num estado, num país, numa nação e num mundo. Os irmãos compreendem? Estão vendo como o ensinamento de Jesus, ele é universalista. Não se prende a uma pessoa, a uma determinada igreja, nada disso. É para o mundo. É para o mundo. Foi ele mesmo que disse, eu vim salvar o mundo. Não vim julgar o mundo e nem condená-lo. Palavras de Jesus. No contexto da nossa humanidade, nós já estamos
segundo Jesus, nos aproximando do tempo de colher os frutos daqueles que receberam a semente e que multiplicaram os talentos. A colheita, ela é um pouco dolorosa, pois o Senhor Deus, Ele já queria ter separado. Em outro tempo, na época da primeira morte, Ele já queria ter cortado as árvores que não frutificavam. E Jesus chegou para ele e disse, não, deixa que eu vou colocar aqui um adubo, né? Vou cuidar delas direitinho para a gente ver o que é que pode produzir. Nós estamos nesse derradeiro período. Jesus está chamando a gente porque o Pai vai enviar a operação do erro. E as pessoas que não forem dele vão acreditar na mentira. É assim que vão ser separadas as boas árvores das más árvores. Aquelas que não produzem bons frutos, o Senhor cortará e lançará no fogo. É doloroso, mas nós vamos ter que viver esta passagem, até que chegue a colheita e depois a alegria, né, dos frutos que foram colhidos. Vamos lá, perguntas, acréscimos e comentários. Nós estamos sendo enviados também para anunciar a doutrina do Pai. A irmã está dizendo sobre a doutrina ensinada por Jesus, que não era uma doutrina dele. Ele dizia que a doutrina era do Pai. Então nós temos que saber que, como anunciadores da Boa Nova, nós também somos dessa mesma doutrina. A doutrina que o Pai ensinou por meio de Jesus. E nós estamos sendo enviados por Jesus para fazer a mesma anunciação. Tá bem? Doutrina de Deus. Olha que responsabilidade. Eu tenho até medo de ensinar uma coisa errada. Né? A gente fica até temeroso, porque nós estamos falando aqui em nome do Pai. Né? Amém? Mais algum irmão que gostaria de comentar, acrescer? Podemos seguir? Vamos em frente. Na segunda parábola, que é do grão de mostarda, são muitos ensinamentos aí que se destacam. Vamos lá. Como nós podemos representar o reino de Deus? Pergunta Jesus no versículo 30. Aí ele começa a dizer assim, é como um grão de mostarda que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há. Mas tendo sido semeado, ele cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo das suas sombras. Bem, eu creio que o ensinamento que mais ressalta aqui nesta passagem é que nós não devemos nos amildar, não devemos pensar que as coisas que estamos fazendo são pequenas. Qual a importância de eu distribuir um cartão a uma pessoa? De eu entregar um cartão de visitas às coisas do Senhor na caixa do correio de uma casa? Isso é muito pouco, o mundo é muito grande, o pecado nem se fala. O que adianta eu fazer uma coisa tão pequena? Jesus está querendo dizer aqui o seguinte, olha, não temais, pequeno rebanho. Ele estava acompanhado de 12. Não é? Quando ele foi para ser sacrificado, como a semente que morreu, ele estava sozinho. Todos passaram por ele e menearam a cabeça. Ah, olha aí o que deu no Filho de Deus. Tu não és o Filho de Deus? Desça daí. Não é? Então, aquele que todos pensavam que não ia virar nada, foi o divisor das águas. Na verdade, ele separou os tempos, entre o tempo antes dele e depois dele. Ele era uma semente assim. Ninguém
olhava para ele com crédito. Isaías diz assim, era uma plantinha sequinha, colocada numa terra que ninguém acreditava que ia dar frutos. Tamanha é a sequidão desse mundo. Jesus é uma coisa tão preciosa, uma planta tão delicada, que foi lançada num lugar que as pessoas olhavam e diziam, isso não vai virar nada não. E nós temos esse mesmo comportamento. Diante da semeadura, nós olhamos, isso não tem jeito não, é deserto. Esse povo aí está perdido, ó, vive na cachaça, vive na bagunça, vive na prostituição, no roubo. Como é que eu vou deixar uma mensagem nessa casa? Deixa a mensagem lá. Você está repetindo o que Cristo fez. Entrega a semente. O crescer depende de Deus, não depende de nós. Amém? É simples. Olha só. Quem pode imaginar se essa árvore naquela família de loucos não vai se transformar numa árvore frondosa? Você não sabe. Você semeou. Você foi chamado para despertar aquela família. Não fez. Por quê? Senhor, eu devolvo o talento. Não tive coragem. Então você passa para a esquerda. Porque eu tinha lá um povo meu. Havia naquela casa lá ovelhas adormecidas. Você tinha que despertar essa família, levando a sua mensagem. Quem pode saber se ali não está um pastor que está perdido? Nem sabe que é pastor. Porque vocês acham que éramos nobres antes de estarmos com Jesus? Mas o irmão José prega, fala, faz, acontece. Sim. Você acha que eu nasci nobre? Não nasci nobre. Nasci pobre. Pobre de mim. Eu nem podia imaginar que um dia eu iria me tornar crente, irmãos. Não podia imaginar. Alguém me chamou. Isso foi em 81. Ao passear com uma moça que eu conheci, em Salvador, na Bahia, ela me levou num navio biblioteca, né, que anda aí pelo mundo, e para passear. Ela comprou uma Bíblia e fez uma dedicatória e me entregou. Disse, olha, eu vou te dar um presente. E é ali que a coisa complicou. Não que eu tenha mudado naquele tempo, mas a Bíblia sempre esteve comigo. E ela escreveu na dedicatória, um dia isso aqui será o seu caminho. E eu, depois de muitos anos, é que eu fui ser chamado. Mas ela colocou a semente no meu coração. Me entregou a escritura. Olha que coisa abençoada. Eu tenho guardado até hoje a minha bibliazinha velha, lá em casa, com a dedicatória dela. Né? Então alguém me chamou. E se eu não tivesse sido chamado? Imagina o que eu devia estar fazendo agora? Bom, vocês não imaginam, mas eu imagino. Conhecendo a mim? Se eu não tivesse o Senhor, meu amigo. Então, essa pessoa me salvou. Percebe, irmãos? Quantos nós não podemos salvar? Se você puder comprar uma Bíblia de vez em quando e dar para alguém com a dedicatória, faça isso. A Bíblia custa uns 20, 30 reais. Né? Dá para distribuir pelo menos 1 ou 2 ou 3 por mês para os teus conhecidos com uma dedicatória. Coloque lá o endereço da Despertar na internet. Não é mesmo? Olha só, irmãos. Eu fui salvo. E tenho uma gratidão muito grande por essa irmã, que eu nunca mais vi, mas vou ver. Vou abraçar ela um dia e dizer, olha, você me salvou. Né? Você me tirou do mundo. Não pense que deu fruto na hora, não. No outro dia já passei a ler a Bíblia. Não, eu guardei a Bíblia e deixei ela em casa. Ficou lá. Eu continuei sendo a mesma pessoa que eu era, dei tanta cabeçada e tal. E a Bíblia é sempre ali. Um dia a Bíblia me chamou. E aí? Vamos deixar da bagunça? Vamos deixar das ilusões do mundo? Nós temos que ser anunciadores, como essa moça foi,
e cumprir um papel importante como ela cumpriu na minha vida. Os irmãos percebem? Nada de grandiosidade, multidão. Ninguém está procurando isso, não, irmãos. Negócio de multidão, povão, nada disso. É um a um. É um coração hoje, outro amanhã, uma semente aqui, uma semente ali, uma bênção acolá. Alguém está doente? Ore. Alguém está desesperado? Escute. Está enfermo? Visite. Vai visitar um enfermo no hospital? Diga assim: eu posso fazer uma oração por você? Não tenha vergonha. Às vezes nós chegamos no hospital, tem outros visitantes ali, pessoas, a gente fica meio sem jeito e tal. Dá uma cumprimentada em todo mundo, tal, olá, tudo bem, como vai e tal. Depois chega para o doente e diz: eu posso orar por você? Tenha certeza que o doente vai falar: pode. Eu nunca vi doente rejeitar uma oração. É na hora, né? Tá bem? Então, ore por ele. Diga às pessoas: olha, vocês me dão uma licencinha que eu vou fazer uma oração, se vocês quiserem acompanhar. Ah, mas todo mundo acompanha. E se aquele negócio da televisão estiver ligado, aquele inferno, estiver ligado dentro do hospital, né? Hoje tem televisão para todo lado. Desliga isso, para poder orar. Tá bem? A irmã está falando de uma experiência que ela teve no hospital, na casa da sua irmã. Estava um enfermeiro, né? E a senhora deu um CD para ele ouvir, com a mensagem, com a palavra de Deus. E ele é espírita. Isso é bom. Isso é bom, eles aceitam. Se não houver nenhuma marca de igreja, quando a gente põe o nome da igreja, complica. Você diz assim: ó, isso é uma mensagem do Senhor para você. Ah, mas é uma maravilha, não é? Ele recebeu, vai ouvir, e se ele for uma ovelha adormecida, ele vai despertar. A senhora não precisa fazer mais nada. A senhora já jogou a semente lá. Essa postura universalista da nossa parte é muito boa, porque ela não fere os brios da outra igreja. Vocês podem ver que na Rádio Despertar, nós fazemos sempre um trabalho nesse sentido, aceitando todas as pessoas, mas falando da verdade, porque a verdade é a verdade, não tem jeito. E nós que fizemos já distribuição nas ruas de CD, a gente tinha surpresas bem interessantes, porque nós batemos na casa de todo mundo, né? Às vezes a pessoa: mas eu sou espírita, não tem importância. Mas você crê em Deus? Eu creio. Então é a mensagem de Deus para você. Aí não tem como ele falar que não. Eu sou um bandista, mas lá tem Deus? Tem. Você crê em Deus? Creio. É a mensagem do Senhor para você. Não tem como a pessoa falar que não. E aí deixa o resto com o Espírito Santo. Eu quero ver o diabo impedir a palavra de crescer no coração do sujeito que escutar. Se ele for de Deus, ele está perdido. Quer dizer, ele está ganho. Achado. Estava perdido e foi encontrado, né? Como diz a palavra do Senhor, né, irmãos? Bem, vamos acelerar um pouquinho, porque o horário já está chegando. Aqui no finalzinho, no 34, nós vemos uma situação ambígua, em que o Senhor, por um lado, fala em parábolas, e por outro, ele declara tudo em particular aos discípulos. Isso quer dizer o quê? Que nós temos uma doutrina que a gente conversa publicamente com o povo, e nós temos uma doutrina que a gente conversa na intimidade da igreja. O povo nem sempre está preparado para receber a palavra em mais profundidade. Não quer dizer que seja impedido. Aqueles que se interessarem se tornarão membros da igreja e eles poderão, evidentemente, ser instruídos nos ensinamentos que Jesus falava em particular. Tá bem? Entenderam direitinho aí, né? Vamos seguindo. Para concluir, a tempestade apaziguada. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: mestre, olha, nós vamos perecer, o barco está para afundar. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança.
e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Nós estivéssemos nesse barquinho, nós ia correndo chamar ele. Hein? O mar quietou, o vento também. Nós ia ficar desanimados. Hein? Ele perguntaria para nós assim: onde é que está a fé de vocês? Como se nós pudéssemos dizer ao vento: aquieta-te. É capaz do vento jogar alguma coisa na nossa cabeça. E as ondas do mar, então, nem se fala, né? Que nem Jonas. Seríamos tragados por ele, né? Mas, enfim, o Senhor não está dizendo aqui que só Ele pode, né? Ele está dizendo aqui que nós não fazemos porque não temos ainda a fé suficiente. Nós somos tímidos nas nossas ações. Eu tenho visto alguns irmãos procurarem orar e ajudar as pessoas, mas diante de um caso em que o enfermo está desenganado pela medicina, eles dizem: não tem jeito. Se a gente for orar só pelos que têm jeito, aí fica complicado, não é? Porque os que têm jeito o homem cuida. Nós temos que orar por quem está desenganado, por uma situação que não tem conserto. Está com câncer, não tem como. Mas como não tem como? Tem. Mas será que vai ficar curado? Não sei, eu vou pedir. O que o Senhor disse é que eu bata na porta. E Ele disse mais: não é só bater não, você espanca aquela porta lá até eu atender. Não é isso que a parábola diz? Porque o juiz não foi atender a viúva lá, lembra da passagem? Porque ela começou a incomodar ele: o senhor tem que me cuidar da minha causa, o senhor tem que me atender. O juiz está dormindo com a família lá, e ela batendo na porta do juiz. De um juiz brabo, né? E a mulher, pá. E o juiz falou: olha, quer saber de uma coisa? Não aguento mais essa viúva aí, essa história dela, essa causa injusta, né? Uma causa injusta. A nossa causa é injusta. Quando nós pedimos para uma pessoa que está morrendo de câncer, é porque ela está envolvida no pecado. A injustiça está sobre ela. A justiça de Deus. Para interceder, nós temos que pedir injustiça. Quem está morrendo é porque alguma coisa fez, em algum tempo. Ninguém sabe, mas a Escritura diz que é pecado, que nos causa esses transtornos. Então, se alguém está morrendo por justiça, eu tenho que ir lá no juiz, bater na porta dele e dizer: olha, eu tenho uma causa aqui injusta. A juiz: não, esse negócio de injustiça não é que eu sou juiz. Eu digo: mas eu tenho um que intercedeu por nós em justiça, ele disse que eu podia bater na tua porta, o senhor me atende e eu arrebento essa porta tanto bater. Percebe? Eu tenho que interceder por alguém que está morrendo e que não tem mais cura e que está tudo danado em injustiça, crendo que Jesus pode mudar o que está estabelecido, porque só Ele pode mudar, e se Ele quiser, Ele cura. Percebe? Às vezes Ele cura não por causa do merecimento do doente, mas por causa da sua importunação. Olha só, o servo do centurião lá não foi curado? O servo nem conhecia Jesus, irmãos. O servo estava morrendo. O centurião foi lá e procurou o Senhor: Senhor, eu tenho um criado meu lá que está morrendo. Aí o Senhor falou assim: vamos lá na tua casa. Aí ele falou assim: mas Senhor, eu não sou digno de o Senhor entrar na minha casa. Eu sou um soldado. Aí o Senhor falou: olha a fé desse homem. Olha como ele reconhece o Filho de Deus. Ele disse: vai lá que o seu criado já está curado. O criado nem sabia. O criado ficou são. Por quê? Porque o centurião intercedeu. É assim que nós precisamos agir como homens e mulheres de Deus, intercedendo nas causas injustas, nas causas justas. O homem dá conta. Nosso Deus é um Deus que opera o impossível. Eu peço por aquelas situações em que não há mais esperança. E peço, e me ajoelho, e clamo. Faz isso, você vai ver o resultado. Faz isso. Nós podemos fazer muitas coisas. Deixemos de timidez. Tá bem?
esses nossos pedidos não são coisas públicas, viu, irmãos? Não precisa ir na praça pública pedir para Deus, na igreja fazer um grande espetáculo de clamor, não tem nada disso não. É lá no teu quarto, ajoelha lá na tua cama e clama ao Senhor, baixa a tua cabeça, implora para Ele. Faz isso, você vai ver o que você vai conseguir. É maravilhoso o Senhor. Deixemos de timidez, tá bem? Para concluirmos, a lição é muito bonita, mas não podemos seguir mais por causa do tempo. Só uma imagem aqui bem paralela, né? Uma interpretação alegórica, em que mesmo estando com o Senhor, as tempestades e os ventos vêm. Tá bem? Ele está ali, ó, do nosso lado, descansando. Ah, tudo está parado. Não, vivemos num mundo onde a tempestade vem. E se a coisa apertar, chame por Ele. Acorda, Senhor. Senhor, nós vamos afundar se o Senhor não fizer alguma coisa. Ele o fará, irmãos. Ele o fará. Amém? Ele o fará. Deus nos abençoe e nos guarde nas suas misericórdias. Irmão Sidney, hora para encerrar, por favor. Queremos agradecer ao Senhor por este dia, pela palavra que foi ministrada neste dia, que falou muito a todos nós, aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar entre nós, por termos nos chamado, Senhor, cada um de uma forma. Fomos trazidos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. E estamos confiantes que o Senhor está nos conduzindo para a verdadeira vida. Confiamos que o Senhor está no leme desse barco, Senhor, junto de nossos irmãos, como o pastor José, pregando, nos apresentando a palavra, Senhor. E nós, muitas vezes, nos sentimos abalados pelos ventos das tempestades, Senhor, mas sabemos que o Senhor está conosco e chamamos e clamamos por Ti, Senhor. E pedimos que o Senhor, neste dia, nos fortaleça, nos encha de ânimo e que a palavra que nós ouvimos aqui hoje, ela fica gravada em nossa alma, Senhor, para que a gente nunca esqueça dela. E nos momentos difíceis, nos momentos em que a tempestade vier, nós possamos lembrar, Senhor, que o Senhor está ao nosso lado. Possamos clamar por Ti, chamar por Ti, Senhor, para que o Senhor nos ajude e nos proteja de todos os males. Rogamos, Senhor, as Suas bênçãos sobre todos os nossos irmãos, os nossos familiares e todos aqueles que estão nos ouvindo em lugares distantes, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça a todos, nos abençoe a todos e nos deixe a Sua paz, Senhor Jesus. Amém.